Olá pessoal, eu quero dizer para você hoje uma coisa que vai te deixar assim um pouco, talvez impressionado. A igreja tem sido furtada. Como assim? Ela tem sido furtada aos olhos de quase todo mundo e aparentemente não dá para se fazer nada. Eu explico. Olha, você poderia imaginar que uma igreja, um templo, uma construção, ela pudesse desaparecer inteirinha? Pois é, isso aconteceu na Rússia. Uma construção, uma igreja, um templo que existia há mais de 200 anos simplesmente desapareceu. E líderes eclesiásticos que moravam a uma certa distância, sabendo que naquela igreja não existia nenhuma programação religiosa, não havia cultos, não havia nada, resolveram ir até lá, imaginando o que poderiam fazer para reativar as atividades religiosas naquela igreja. Muito bem, para a surpresa deles, pasmem, quando eles chegaram no local, não encontraram nada. A igreja tinha simplesmente desaparecido. Como é que isso aconteceu? Simples. Tijolo por tijolo. Esses líderes foram ali na vizinhança, próxima dessa igreja, para saber o que afinal tinha acontecido. E eles descobriram. Pessoas que moravam próximas da igreja foram tirando os tijolos, um a um, e vendendo para os comerciantes locais por 1 rublo cada tijolo. E assim a igreja simplesmente desapareceu. E esses líderes, quando descobriram isso, eles falaram que era uma blasfêmia, que isso era um pecado. Essas pessoas têm que perceber que cometeram um grave pecado. E depois de ler a história eu pensei, sério? Pois é. E o que dizer deles, que negligenciaram durante tanto tempo aquela igreja? Sabe, gente, embora essa história seja verdadeira e ela impressione, há muitas coisas não materiais que têm sido furtadas da igreja. Lembra o que eu falei no começo? Que a igreja tem sido furtada? Pois é, há muitas coisas que têm sido furtadas da igreja. Mas a principal delas, a mais importante, que tem sido furtado dos irmãos, da igreja, é a pregação da palavra. A pregação da palavra tem um tempo cada vez menor, porque há uma porção de coisas que recheiam as atividades da igreja e a pregação da palavra. Às vezes fica com um tempo muito pequenininho. Certa vez eu mesmo fui pregar em uma igreja e houve tantas atividades antes da pregação da palavra, que a pessoa que me havia convidado, que era líder ali, ela me disse, olha, Walter, me desculpe, mas temos só 10 minutos. Pois é, vocês veem como que de maneira sutil e até educada, o tempo da pregação da palavra tem sido furtada. Olha, a igreja se preocupa com uma porção de atividades. Há uma porção de atividades para envolver os membros da igreja. Os membros da igreja vão a ela e frequentemente voltam vazios, porque o pregador não teve tempo de pregar praticamente nada. Falou-se de tantas coisas, mas não falou-se o essencial a respeito da palavra de Deus. Eu quero ler para vocês o que disse Richard Heverson. Ele foi um ex-capelão do Senado dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: no início,
A igreja era uma comunidade de homens e mulheres centradas no Cristo vivo. Então a igreja mudou-se para a Grécia e tornou-se uma filosofia. Em seguida mudou-se para Roma e virou uma instituição. Depois mudou-se para a Europa, onde tornou-se uma cultura. E finalmente mudou-se para a América, onde se tornou uma empresa. Infelizmente, em função disso, em função de a igreja ter se aproximado de uma instituição, de uma empresa, a impressão que temos é que o tempo da palavra de Deus não é tão importante assim. E eu digo a vocês, que pena, porque nada é mais importante na igreja do que a pregação da palavra. E eu quero dizer para vocês que é urgente a igreja voltar aos tempos de Atos dos Apóstolos, porque a igreja sabia diferenciar o que era importante do que era prioritário. Essas coisas que recheiam as atividades da igreja, muitas delas realmente são importantes, mas tem uma que supera a essas coisas em tudo, é a pregação da palavra. Como é bom ir à igreja e ouvir uma mensagem que preenche o seu coração, mas parece que, infelizmente, esse tempo tem sido furtado e muitas pessoas voltam para casa com uma sensação de vazio na alma, de vazio no coração. É necessário voltarmos a dar tempo para a pregação da palavra.